Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos encerrar a parte instrutória, digamos assim, da licitação. Vou falar com vocês neste bloco sobre encerramento da licitação e contratação direta. Então, nós vamos ver os artigos 71 ao 73, beleza? E no próximo bloco nós vamos falar sobre inexigibilidade de licitação. Então, vamos começar. Do encerramento da licitação. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades, revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade, proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável, ou adjudicar o objeto e homologar a licitação. Então, quando a autoridade ela adjudica o objeto e homologa a licitação, significa que a licitação ela está indo bem e ela vai para a próxima fase, que é a fase da contratação, ok? Então, vamos lá. Observação. Encerradas, vamos colocar assim, encerrados o julgamento e a habilitação, além de exauridos todos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado para a autoridade superior, que poderá determinar o retorno dos autos com qual finalidade? Para o saneamento de irregularidades. Também poderá revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. Poderá também proceder à anulação da licitação, seja de ofício ou mediante provocação, sempre que presente ilegalidade insanável. Ou pode adjudicar o objeto da licitação e homologar esta licitação. Tranquilo até aqui? Parágrafo 1º. A
Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração da responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Então, observação. No caso de anulação da licitação, a autoridade deverá indicar expressamente, marque essa expressão, tá? Expressamente, os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito os atos subsequentes que deles dependam. Marque a palavra dependam. E também dará ensejo à apuração da responsabilidade de quem praticou os atos considerados nulos. Marque a palavra responsabilidade. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado. Então, observação. No caso de revogação da licitação, é obrigatória a presença de fato superveniente, que deverá ser devidamente comprovado. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Então, observação importante. Nos casos de anulação e revogação da licitação, deverá ser assegurada, deverá ser assegurada prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo será aplicado no que couber à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Então, a gente falou sobre o que a autoridade superior deve fazer, São 4 atos, nós destrinchamos esses atos. Então, observação. Os atos que podem ser praticados pela autoridade superior
depois de encerrado o julgamento e a habilitação, e também depois de exauridos todos os recursos administrativos, aplicam-se para os casos de contratação direta e também para os casos de procedimentos auxiliares da licitação. Só um instante, pessoal. Agora nós vamos falar da contratação direta, ok? Da contratação direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, primeira observação, né? A contratação direta, ela possui duas modalidades, que é a inexigibilidade e a dispensa de licitação. São casos em que você vai contratar sem licitação, certo? E aí nós podemos ter a inexigibilidade de licitação e a dispensa. E a contratação direta, ela deve ser instruída com os seguintes documentos. Vamos lá. São 8 documentos, tá? 8 documentos. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico e projeto executivo. Então, é importante a gente saber que também nos casos de inexigibilidade e dispensa, nós podemos ter projeto básico ou projeto executivo. Então, vamos lá, os primeiros documentos, né? É o documento de formalização da demanda. Observação. Se for o caso, também será instruída com estudo técnico preliminar, estudo técnico preliminar, análise de riscos,
termo de referência, projeto básico e projeto executivo. Marque as expressões projeto básico e projeto executivo. Vou só colocar para carregar, tá, pessoal, no notebook. Aí eu já volto. Tem que ser instruído também com a estimativa da despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores pelo mercado, considerado os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Então, só lembrando que a estimativa de preço de despesa, ela é calculada com base nos preços, marque preços, ela é calculada com base nos preços dos bancos de dados públicos, marque a palavra públicos, e com base nas quantidades a serem contratadas. Observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto do contrato. Certo. A contratação direta também deve apresentar parecer jurídico e pareceres técnicos. Se for o caso, que demonstre o atendimento dos requisitos exigidos. Deve apresentar demonstração de compatibilidade da previsão dos recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Então, deve apresentar documentos relativos à compatibilidade
da previsão dos recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido também deve apresentar os seguintes documentos, né? Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima, né? Então, comprovação da habilitação e da qualificação mínima do contratado. Sexto documento, razão da escolha do contratado. Então, razão da escolha do contratado. Justificativa de preço. Justificativa de preço. Autorização da autoridade competente. Então, autorização da autoridade competente para realizar a contratação direta. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Então, observação, né? O ato que autoriza a contratação ou o extrato decorrente do contrato deve ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida, com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente. Se falar subsidiariamente, está errado, é solidariamente. Pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então, observação. No caso da contratação direta ter sido feita com dolo, fraude, erro grosseiro, o contratado e o agente público, ambos respondem solidariamente pelo dano causado ao erário, né? Pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções.
Então, só vamos relembrar um pouco aqui, pessoal, do que vimos, né? Em relação à documentação. O que a contratação direta exige? Ela exige documento de formalização da demanda e, quando for o caso, pode exigir estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico e projeto executivo. Exige também a estimativa de despesa, que é calculada com base nos preços dos bancos de dados públicos e com base nas quantidades a serem contratadas, observado o potencial de economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto do contrato. Vai exigir também parecer jurídico e parecer técnico, quando for o caso. Exige também compatibilidade da previsão dos recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. Exige comprovação da habilitação e da qualificação mínima do contratado, razão da escolha do contratado, justificativa de preço e autorização pela autoridade competente para que seja realizada a contratação direta. Então, aqui fechamos mais um bloco e no próximo bloco a gente vai começar a partir do artigo 74, que vai tratar da inexigibilidade de licitação. Conto com a sua presença. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações.